Adonai. Esse vídeo aqui vai ser o último vídeo da série Os Segredos do Arrebatamento. A gente vai iniciar analisando o texto de Isaías, capítulo 27, versículo 1, da Almeida Corrigida Fiel. A gente vai mostrar nesse vídeo aonde que está os 3 dragões que estão dentro do domo de quartzo. Então vamos analisar esse texto e você vai ter a compreensão que o Evangelho das Estrelas, ele é um cumprimento das Escrituras. Ele está mostrando o que está escrito nas Escrituras. Se você tiver os dois conhecimentos, a sua interpretação e o seu raciocínio será muito maior, será mais lógica. Tanto é que esse canal, ele estuda astronomia bíblica. Ele não é astrologia, ele não é cabala e ele também não é nova era. A gente faz os estudos que Daniel aprendeu na Babilônia e também filtrou o que era ruim, ele tirou e só deixou o que era do Criador. Então vamos iniciar esse capítulo. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, aqui está falando de uma serpente que está no firmamento, e o Leviatã, a serpente tortuosa, que ele fala de uma serpente que está na terra, e matará o dragão que está no mar. Então, a palavra Leviatã, ela tem o significado de dragão. Analisando o texto aqui de Isaías, capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, aqui está se falando da hidra, e o dragão, serpente sinuosa, aqui está falando do diabo que está preso no sol central, e matará o monstro que está no mar. Depois aqui, vamos ler o outro texto. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte, o Leviatã, a palavra Leviatã tem o significado de dragão, depois serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então você tem a compreensão que um está no firmamento, um está preso no sol central, e o outro está no mar. Vamos mostrar a imagem no nosso modelo, e você terá a compreensão dos 3 dragões. Então vamos analisar primeiro o dragão que está na terra. O que está preso aqui na terra é a antiga serpente, o diabo. Ele está preso. Ele foi preso pelo Messias depois da ressurreição, quando o Criador ele quebra o tempo. Aí vem a pergunta, aonde que está nas Escrituras que vai me mostrar que a antiga serpente está presa no sol central? Primeiramente, você tem que procurar qual é a constelação que está representando o diabo no céu. A constelação que representa a antiga serpente, o diabo no céu, é a constelação Dragão. Ela que representa o diabo. Tanto é que ela está perto da constelação da Ursa Menor, que tem a estrela Polaris, onde é a porta do céu, e o Abrisco Menor. Aqui que está colocado os mortos que morreram antes do Messias, e na Ursa Maior, onde estão os mortos que morreram depois do Messias. Então, os 2 abriscos, Abrisco Menor e Abrisco Maior. E aqui você tem ela bem próximo da porta, porque ela vai dar um ataque fulminante nos 3 dias de escuridão. E ela aqui é holográfica. Por que ela é holográfica? Porque ela está aqui, ela está presa no sol central. E aonde que está isso nas Escrituras que me comprova que a constelação Dragão é o diabo? Vou mostrar nas Escrituras, para você ver que o Evangelho das Estrelas está escrito nas Escrituras. Só que as pessoas não têm conhecimento astronômico de Daniel, de Isaías e vários outros que tinham, Enoque, e acabam não tendo a compreensão. Mas agora você vai ter essa compreensão. E garanto que quando você lê as Escrituras, meu pai, você vai, como eu falo, você vai muito mais além. Não deixe homem algum tirar o firmamento de você. Lucas fala, olha para o alto, a sua redenção vem do alto. O Criador fez sol, lua e estrela para servir de sinais, para você saber
o tempo do fim. Então não feche os olhos. Retiraram o firmamento da igreja para você não ter compreensão. Então vamos fazer esse estudo baseado nas escrituras e você não terá dúvida. Então vamos para as escrituras. Vamos primeiro ler Apocalipse 12, versículo 1. E apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então o primeiro sinal, é João que fala do sinal, hein? Ele fala que ia haver um grande sinal, e quem veria esse sinal é quem viveria na época. Aqui está quando você coloca no hebraico. Então, o que quer dizer aqui? Que houve o sinal da Virgem. Depois eu vou explicar esse sinal da Virgem em um vídeo bem profundo, mas eu vou descer a um nível que as pessoas vão até assustar, em termos de firmamento. A compreensão desse sinal é muito maior do que já foi dito na internet. Vocês vão ficar maravilhados com a interpretação do firmamento desse sinal. Então, hoje eu não vou falar do sinal da Virgem, só estou mostrando que houve primeiro um sinal. Vamos para o segundo sinal. O primeiro sinal da Virgem, ele ocorreu em 23 de setembro de 2017. É quando se inicia os últimos 7 anos da Era da Graça, que vai terminar em 23 de setembro de 2024, com o terceiro sinal que João menciona em Apocalipse 15. Vai lá, lê Apocalipse 15, que você vai entender que ele está falando do último sinal. Volto a repetir, não sou eu que estou falando, é João que fala. Depois, no capítulo 12, versículo 3, ele vai mencionar um sinal que ocorreu em 5 de outubro de 2018. Ele está falando assim, e apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, sobre as suas cabeças. Então, eu vou parar aqui, vamos ler, hein? Capítulo 12, versículo 3. E apareceu outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças. Então, quando ele fala aqui, de 7 cabeças e 10 chifres, ele está mencionando da constelação dragão, porque ela tem 17 estrelas. Por isso que está falando assim, apareceu outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, 17 estrelas. E depois ele menciona das coroas que está sobre a cabeça. Mas a constelação dragão, ela tem 17 estrelas. Por isso que ele está mencionando essa constelação dragão, que é holográfica, porque o diabo está preso no sol central, ele foi preso. Por isso que Apocalipse fala que ele vai ser solto. Ele vai ser solto agora. Aquele negócio que fala que vai ser solto depois por uma medida de tempo, no final do governo milenar, esquece aquilo, filho. Aquilo é engano. Quem interpreta daquele jeito não compreende as escrituras. Não tem lógica ele ser solto de novo, né? Aí virou brincadeira. É tão simples, tem coisa que é lógica. E o que ocorreu nesse sinal? Houve a chuva das dragonitas e houve uma intensidade muito grande. E o que representa esse sinal? Representa que o dragão estava chorando porque lhe resta pouco tempo. Foi quebrada a repetição. Ele sabe que já está chegando, você tem o padrão da inversão, que é bíblico, 400 anos, 120 anos, 70 anos, 7 anos e 7 dias. Quando chega nos 7 anos, ele sabe que está próximo da quebra do tempo. Então, ele chora, porque não vai existir tempo no cubo. Eles vão ser julgados. Você vai ter a unificação das dimensões e ele vai ser jogado na terceira dimensão, que é o tempo linear, de Gênesis a Apocalipse. Ele vai ser trazido para dentro das histórias das Escrituras. Entende por que ele chora? Ele chora porque ele vem para dentro de uma história que já está contada. E por que devido ao choro? Vamos ler agora. Agora você vai ter a compreensão desse evangelho que é mencionado tanto por Enoque, por Jó, por Daniel, que é o evangelho das estrelas. Olha aqui quando você vai ler, olha que coisa linda. Vamos ler Apocalipse, só um minuto. Olha aqui, Apocalipse 20,
Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Quando você vê essa palavra, ficará no fogo por séculos e séculos, está falando do governo milenar, que será de 1000 anos. E aí quando você lê o Salmo, capítulo 21, versículo 8 e 9, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam, tu os tornarás como em fornalha ardente, quanto te manifestares, ó Senhor, na sua indignação, os consumirá o fogo e os devorará. Então eles serão destruídos. Eles ficarão nesse fogo, no governo milenar, e lá no final eles serão destruídos. O segundo sinal do dragão é quando ele chora. Tanto é que você tem uma parte de Apocalipse que é mencionada assim, ó, ai dos que estão na terra e ai dos que estão no mar, porque o diabo chegou até vós, né? E ele tá bravo, feroz, porque ele tem pouco tempo. A guerra agora é por tempo. Por isso que eles estão todos cercando o Brasil, porque a anomalia magnética do Atlântico Sul será sobre o sul do país, onde será feita a quebra do tempo. Então eu vou te mostrar, estou te mostrando a localização de cada dragão para você compreender o que está sendo feito, o que o mal está cercando o Brasil, né? Eles estão tudo aqui agora, todo mundo está aqui, porque aqui vai ser a quebra do tempo. Então você está tendo a compreensão da constelação Dragão que está no céu. Outra coisa, se você reparar, você está tendo aqui a constelação de Hércules pisando sobre a cabeça dela. Por que está pisando sobre a cabeça do diabo? O firmamento, o Evangelho das Estrelas, ele mostra tudo e ele não tem engano, porque homem algum colocou a mão no firmamento. Ele foi ornado pelo Criador. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 15, e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para você ver que a cabeça da antiga serpente, mesmo sendo holográfica, tem a representação de Hércules pisando sobre a sua cabeça. Uma referência a Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tanto é que, se você prestar atenção nessa imagem, eu ampliei ela para você ver que Hércules também está de joelho igual Órion. Por que ele está igual Órion? Porque aqui representa o capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Ela ferirás o calcanhar e a descendência ferirás a cabeça. Tanto é que você vê Órion de joelho. Olha a imagem de Órion. Você vê Órion também de joelho, porque ele também tem uma serpente. Só que aqui eles tinham colocado o coelho para você não ter o significado do evangelho e a compreensão. Então, ó, Órion está de joelho porque será ferido o calcanhar e ele esmagará com o pé a cabeça. Tanto é que aqui Saipe significa ferido e Rigel aquele que esmaga. Tudo é perfeito, filho. Aqui homem algum colocou a mão. Então, o Evangelho das Estrelas, ele confirma o que está escrito nas Escrituras. Não tire isso da sua vida. Porque se você tiver a compreensão do firmamento, você vai ter a compreensão dos sinais e você verá que o Pai está te mostrando os sinais para você ir embora. Ele está te mostrando o caminho. Você é um guerreiro celestial. Eu volto a repetir. Não deixe ninguém roubar a sua autoestima. E outra coisa, você está colocando a sua roupa espiritual mencionada em Efésios, a sua armadura, a armadura de Arro, você está colocando ou está deixando ela todo dia lá no salão celestial, parada? E o que vai ocorrer quando houver os 3 dias de escuridão? Quando houver os 3 dias de escuridão, ele vai dar um ataque fulminante na porta do céu, porque ele já está no jato de plasma central. Quando esse jato de plasma, onde ele está holográfico,
abrir a porta do céu, ele vai para cima. Então, o que vai acontecer? Você está tendo a compreensão do versículo de Isaías, que vem ser: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então o Criador vai defender a porta do céu com a sua dura espada, grande e forte, porque o diabo vai querer entrar na porta do céu. E por que eles querem entrar na porta do céu? Para eles chegarem no Aion. Se eles chegam no Aion, eles se tornam seres eternos. Então, por isso que eles estão presos e contidos no domo de quartzo. Você tem a constelação Hidra no firmamento, você tem aqui no mar o Leviatã, e você tem aqui a antiga serpente que está querendo abrir a porta do céu. Se você reparar essa imagem do firmamento, ela é representada com a cabeça de dragão e o corpo de serpente. Aonde que está isso nas escrituras? Então eu vou ler aqui para você, capítulo 12, versículo 9. E o dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente. Ó. E o dragão, porque eles têm cabeça de dragão, foi lançado fora, aquela antiga serpente, tá vendo? Chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, as escrituras confirmam até mesmo os desenhos que estão no firmamento. Tudo foi ornado com a mão do Pai. Nada foge dele. Então, aqui você está tendo uma compreensão do Evangelho das Estrelas junto com as Escrituras. Agora eu vou mencionar o nome de algumas estrelas em hebraico, significado em hebraico, para você ver que realmente nós estamos falando da antiga serpente. Ela tem a Tubã, que é uma estrela principal, que chama em hebraico é astuto, em árabe serpente. Depois você tem Rastaban em hebraico, a cabeça da astuta. Depois você tem Wawite, que é em árabe o aniquilado. Depois você tem também Etamim em hebraico, a longa serpente, dragão. Depois você tem Grumion em hebraico, o enganador. Depois você tem Uel Atiná, que significa em árabe o fraudulento. Depois você tem uma estrela com o nome de El Ashan, que em árabe significa o humilhado. E depois você tem Shianser, em hebraico, que significa o inimigo punido. Então não tenha medo. Ele vai ser punido e derrotado. Ele é um ser derrotado. Creia na palavra. É seu pai que está voltando. Ele vem para te abraçar firmemente. É o que fala o significado da constelação de Câncer. Então você está com medo do quê, filho? Você não tem que ter medo de nada. Olha que interessante essa imagem antiga do Monte Gólgota. Aqui você vê, aqui o Monte Gólgota é onde o Messias foi crucificado. Quando você lê lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a serpente iria ferir o calcanhar e a descendência da mulher ia esmagar a cabeça dela. Então você tem a representação tanto da descendência da serpente através do gigante. Olha os dois olhos, tá vendo? A orelha, aqui o formato do queixo. Aqui você tem o formato de um crânio. É um gigante petrificado pelo plasma, né? Na época do dilúvio. E aqui você tem, ó, a serpente, tá vendo? Olha a serpente. Eu vou ampliar, você vai ver, ó. Aqui, ó. Aqui, a serpente, ó. Olha as garras da cobra, dos dentes, né? As presas dela, perdão, as presas. Você tem o olho, ó, você tem a parte do queixo, a parte de baixo. Então você tem a cobra, a serpente. Então esta que ferirás o calcanhar e a descendência da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Então tanto a representação de esmagar a serpente, a cabeça da cobra, mas também a cabeça dela, que significa a descendência da serpente, né? Então você vê que coisa bonita que vem a comprovar como é no céu, é na terra. Nada foge, filho, tá tudo codificado.
Então, no próximo vídeo, a gente explica, é a continuação desse vídeo, porque esse vídeo é o último, mas ele vai ter talvez 3 partes. A gente explica a Hidra, tem que explicar o Leviatã, e nesse vídeo você ficou sabendo aonde que mora a antiga serpente, onde mora o diabo. O diabo está no Sol Central. Shalom Adonai.